Bem-vindo ao Decifrando Finanças. Capítulo 1. Introdução. O que são os axiomas e como eles surgiram? A Suíça, apesar da falta de recursos naturais, está entre as nações mais ricas devido aos seus habitantes serem investidores e especuladores inteligentes. O livro é para aqueles que gostam de correr riscos razoáveis, pois os axiomas de Zurique são todos sobre risco e sua gestão. Os axiomas se aplicam a qualquer situação em que dinheiro é colocado em risco para ganhar mais dinheiro, desde mercados de ações até negócios diários. A vida em si é uma aposta, e enquanto a maioria das pessoas evita o risco, os suíços o abraçam para obter ganhos que vão além de ser apenas mais uma multidão. Os axiomas de Zurique são 12 regras profundas de tomada de risco, desenvolvidas por um grupo de especuladores suíços, incluindo o pai do autor. Esses axiomas contradizem o conselho de investimento convencional e são guias para uma vida bem-sucedida, capazes de enriquecer alguém. Principais aprendizados. Abrace o risco calculado como o único caminho verdadeiro para uma riqueza significativa, indo além do conforto de retornos garantidos, mas escassos. Entenda que a vida, e especialmente o crescimento financeiro, envolve inerentemente risco. A chave não é a evitação, mas a gestão hábil. Rejeite a noção de que um salário por si só leva à riqueza. Especulação e investimentos são cruciais para uma melhoria financeira substancial. Exemplo prático. Imagine que você tem uma pequena quantia de poupança, digamos, R$ 5.000. Em vez de deixá-la em uma conta poupança de baixo rendimento, que oferece risco mínimo e retorno mínimo, você decide investir uma parte dela em uma empresa startup bem pesquisada, mas ainda arriscada, na qual você acredita. Isso é sobre abraçar a ideia central de que, para ver um crescimento significativo, você deve estar disposto a colocar algum capital em jogo, assim como os suíços. O primeiro axioma principal: sobre o risco. A preocupação não é uma doença, mas um sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o suficiente. A maioria das pessoas busca segurança perfeita com seu dinheiro, como Souber Silvia, mas isso leva a ganhos mínimos que mal acompanham a inflação. Mad Mary escolheu correr riscos, apesar das perdas iniciais. Acabou ficando rica por meio de empreendimentos como a especulação com ouro. A preocupação é parte integrante dos maiores prazeres da vida e é uma resposta natural e saudável ao enfrentar perigos em uma aventura. Depender apenas da renda do trabalho não o deixará rico. Ganhos significativos exigem que você coloque algum capital material ou emocional em risco. Todo investimento é especulação. A única diferença é se as pessoas admitem isso ou não. Não existe investimento verdadeiramente livre de risco. O ganho potencial de correr riscos é muito maior do que a perda potencial, tornando o jogo arranjado a seu favor quando gerenciado com os axiomas. Principais aprendizados. Abrace a preocupação como um sinal de que você está envolvido em empreendimentos com potencial significativo de ganho. A falta de preocupação geralmente significa estagnação. Reconheça que segurança em finanças geralmente equivale a baixos retornos, o que não melhorará significativamente sua situação financeira. Todas as empreitadas financeiras, além das poupanças básicas, envolvem especulação. Seja honesto consigo mesmo sobre os riscos inerentes e pare de fingir o contrário. Exemplo prático. Você está pensando em investir em uma nova ação de tecnologia. Não é um vencedor garantido, e há uma chance de você perder dinheiro. No entanto, se você não está sentindo pelo menos um pouco de preocupação, isso pode significar que o retorno potencial não é significativo o suficiente. A preocupação age como um barômetro para um risco significativo, impelindo você a considerar empreendimentos que, embora tenham risco, também têm uma vantagem substancial. Axioma menor e sempre jogue por apostas significativas. O conselho convencional, aposte apenas o que você pode perder, é frequentemente interpretado como apostar quantias tão pequenas que não o machucarão, o que também significa que não trarão ganhos significativos. Para realmente vencer o sistema e enriquecer, é preciso jogar por apostas significativas, estando disposto a ser ferido, mesmo que apenas ligeiramente. J. Paul Getty,
que começou com capital modesto e se tornou bilionário, exemplificou jogar por apostas significativas ao apostar quase todo o seu dinheiro em um promissor contrato de arrendamento de petróleo. Cada especulador deve encontrar seu próprio nível de risco tolerável. O objetivo não é ir à falência, mas aceitar uma perda potencial que seja relevante. Lições condensadas. Pequenas apostas rendem pequenos retornos. Para alcançar riqueza substancial, você deve estar disposto a comprometer valores que, se perdidos, o impactariam genuinamente, mesmo que não o arruinassem. Superar o medo de ser ferido financeiramente é crucial para desbloquear oportunidades de ganhos significativos. Aprenda com figuras de sucesso como J. Paul Getty, que entenderam que um potencial de alta significativo exige um risco significativo. Exemplo prático. Em vez de colocar R$100 em várias ações de centavo diferentes, você decide concentrar seu capital de investimento de, digamos, R$5.000 em uma ou duas empresas de crescimento bem pesquisadas. A perda potencial de R$5.000 machucaria mais do que R$100, mas o ganho potencial também é significativamente maior, refletindo o axioma de jogar por apostas significativas. Axioma menor segundo. Resista ao fascínio da diversificação. A diversificação, embora destinada à segurança, reduz simultaneamente a esperança de enriquecer, espalhando o capital muito finamente em muitas pequenas especulações. Suas principais falhas incluem violar o princípio de apostas significativas, fazer com que ganhos e perdas se anulem, e tornar a gestão do portfólio excessivamente complexa e paralisante. Um portfólio diversificado pode levar a um resultado de ponto zero, onde o esforço não gera nenhum ganho líquido significativo. É melhor ter algumas especulações bem escolhidas que realmente o atraiam, em vez de diversificar por diversificar. O adágio "coloque todos os seus ovos em uma cesta e depois observe a cesta" é um bom provérbio financeiro, enfatizando a atenção focada. Principais aprendizados. Diversificação é uma estratégia para preservar riqueza, não para gerá-la. Se seu objetivo é enriquecer, concentre seu capital em algumas oportunidades promissoras. Evite espalhar sua atenção e capital muito finamente. Apostas concentradas permitem ganhos mais impactantes e melhor gestão. Desconfie da sabedoria convencional que empurra para a diversificação excessiva, pois muitas vezes sacrifica o potencial de crescimento por uma falsa sensação de segurança. Exemplo prático. Em vez de dividir seus R$5.000 entre 10 diferentes ações de pequena capitalização, alguns fundos mútuos e um título, você decide investir os R$5.000 inteiros em uma única ação após pesquisa aprofundada, ou talvez dividi-los entre duas. Essa abordagem focada, embora mais arriscada se o investimento escolhido falhar, maximiza o potencial de ganho significativo se for bem sucedido, e permite que você observe a cesta de forma mais eficaz. O segundo axioma principal. Sobre a ganância. Sempre realize seu lucro muito cedo. Amadores frequentemente ficam tempo demais e perdem devido à ganância, que é definida como aquisitividade excessiva, querer mais do que o esperado ou merecido. Conquistar a ganância melhora as chances de enriquecer, como ilustrado pelo gerente de cassino Sherlock Feldman, que observou jogadores perderem tudo por quererem apenas um pouco mais. As sequências de vitórias são efêmeras e não podem ser previstas. É sempre melhor supor que serão curtas e modestas. Realizar o lucro muito cedo significa sacar antes que uma sequência de vitórias atinja o pico, mesmo que possa continuar sem você. O arrependimento faz parte do jogo, mas é superado pelos ganhos preservados. A analogia de escalar uma montanha na neblina sugere parar em uma altura boa em vez de arriscar uma queda do pico invisível. A história da especulação imobiliária de Alice e Harry mostra como a ganância, querer que sua casa decuplicasse como as outras, e o medo do arrependimento os levaram a segurar demais e perder ganhos substanciais no papel. Principais aprendizados. A ganância é o inimigo do especulador. Ela o cega para quando já é o suficiente e o leva a manter posições vencedoras por muito tempo, muitas vezes resultando em perdas. As sequências de vitórias são inerentemente imprevisíveis e estatisticamente raras em suas formas extremas. Sempre peque pelo excesso de cautela e realize lucro cedo.
Aceitar um arrependimento ocasional por ganhos adicionais perdidos é um pequeno preço a pagar pela lucratividade consistente e por evitar grandes quedas. Exemplo prático. Você comprou ações de uma empresa a R$ 20 e elas agora atingiram R$ 40, dobrando seu dinheiro. Embora as notícias sugiram que pode subir mais, com base no axioma, você decide vender 75% de suas ações. Você realiza seu lucro muito cedo ao garantir um ganho significativo, mesmo que a ação depois suba para R$ 50. O risco de esperar pelo pico absoluto, ou potencialmente, vê-la cair, é evitado. Axioma menor terceiro. Decida antecipadamente qual ganho você quer de um empreendimento. Quando o obtiver, saia. Este axioma ajuda a responder a difícil pergunta o que é suficiente, ao estabelecer uma linha de chegada clara antes de iniciar uma especulação. O desafio psicológico é que, à medida que a riqueza cresce, cada nova posição parece uma posição inicial, dificultando a saída. Ao contrário de finais claros em esportes, empreendimentos especulativos frequentemente carecem de pontos de parada naturais, exigindo autodisciplina para desistir. Defina uma meta específica e relativamente modesta. Por exemplo, dobrar o dinheiro em 2 anos, e comprometa-se a sair assim que essa meta for alcançada. Reforce a sensação de final planejando uma recompensa para si mesmo ao atingir sua meta, associando o lucro a um benefício tangível. O capital de investimento não deve ser considerado inviolável. Gaste parte de seus ganhos para desfrutar dos frutos de sua especulação bem-sucedida. Principais aprendizados. Pré-definir sua meta de lucro fornece uma estratégia de saída clara, combatendo a ganância e a ilusão de crescimento infinito. Trate os ganhos especulativos não apenas como capital para reinvestimento, mas também como dinheiro para ser desfrutado, reforçando a recompensa por saídas bem-sucedidas. Supere a armadilha psicológica de ver cada novo pico como um novo ponto de partida. Defina limites e respeite-os. Exemplo prático. Antes de investir R$ 1.000 em uma determinada criptomoeda, você decide que, se ela atingir R$ 1.500, um ganho de 50%, você venderá. Para reforçar isso, você promete a si mesmo que, com o lucro de R$ 500, comprará aquele novo console de jogos que tanto queria. Quando a criptomoeda atinge R$ 1.500, você vende e celebra seu final planejado, em vez de segurar e arriscar uma queda. O terceiro axioma principal. Sobre a esperança. Quando o navio começar a afundar, não reze. Pule. Aproximadamente metade dos empreendimentos especulativos azedará, e saber como sair de uma má situação é crucial para o sucesso, distinguindo profissionais de amadores. Este axioma defende o corte de perdas antecipadamente, tipicamente vendendo quando um preço recuou de 10 a 20% de seu ponto mais alto, independentemente de ser um ganho ou uma perda. Os obstáculos para implementar isso incluem o medo do arrependimento. O empreendimento pode se recuperar, a falta de vontade de abandonar parte de um investimento, a dor da perda realizada e a dificuldade de admitir que se estava errado. Ficar preso em um empreendimento perdedor prende capital que poderia ser usado para oportunidades mais promissoras. Recusar-se a admitir um erro e, portanto, recusar-se a vender uma posição perdedora é a resposta mais errada de todas, prejudicando o progresso financeiro futuro. Principais aprendizados. Aceite que as perdas são inevitáveis na especulação. A habilidade reside em torná-las pequenas e rápidas. Supere as barreiras emocionais do arrependimento e do ego quando um empreendimento azeda. A ação decisiva é primordial. Libere o capital preso de posições perdedoras para buscar novas oportunidades, potencialmente mais frutíferas. Exemplo prático. Você compra ações de uma empresa a R$ 50. O preço cai para R$ 42,50, uma perda de 15%. Apesar de esperar que ela se recupere, você se lembra do terceiro axioma. Você vende as ações, aceitando a pequena perda. Isso libera seu capital para investir em uma oportunidade diferente que surge, em vez de manter um ativo estagnado ou em declínio. Axioma menor quarto. Aceite pequenas perdas com alegria como um fato da vida. Espere experimentar várias enquanto aguarda um grande ganho.
Pequenas perdas devem ser aceitas, se não bem-vindas, pois protegem contra perdas maiores e fazem parte do custo da especulação. Cortar perdas habitualmente cedo evita ser pego em crashes de mercado ou quedas prolongadas. Esperar que empreendimentos em declínio melhorem é um caminho para a decepção e para permanecer não rico. Ordens de stop-loss podem ser uma ferramenta para automatizar a tomada de perdas, mas também podem reduzir a flexibilidade e o desenvolvimento da própria capacidade de tomada de decisão. A capacidade de tomar decisões difíceis e segui-las, mesmo quando doloroso, é uma técnica especulativa essencial. Principais aprendizados. Enquadre pequenas perdas como despesas operacionais necessárias na busca por ganhos maiores, semelhantes a impostos ou contas de serviços públicos. Cultive a disciplina de sair de posições perdedoras sem hesitação, reconhecendo que capital preso é capital desperdiçado. Priorize a mobilidade do capital, em vez de esperar por uma vindicação. Seu dinheiro deve estar sempre buscando ativamente as melhores oportunidades. Exemplo prático. Você estabelece uma regra para si mesmo. Se qualquer ação que você possui cair 10% abaixo do seu preço de compra, você a vende imediatamente. Você compra uma ação a R$100, ela cai para R$90 e você vende. Você não se detém na perda de R$10, mas a vê como um custo pequeno e aceitável que impediu uma potencial perda de R$50, e seu capital agora está pronto para um novo empreendimento, potencialmente bem-sucedido. O quarto axioma principal. Sobre a previsão. O comportamento humano não pode ser previsto. Desconfie de quem afirma saber o futuro, por mais vagamente que seja. Previsões econômicas e de mercado estão frequentemente erradas, mas as pessoas continuam a ouvir profetas que afirmam saber o futuro. Os profetas ganham credibilidade ao destacar suas poucas previsões corretas, ignorando as muitas erradas. Se você não consegue prever certo, preveja com frequência. Todos os fenômenos monetários são manifestações do comportamento humano, que é inerentemente imprevisível devido a inúmeras variáveis desconhecidas. Confiar em previsões pode levar a ficar preso em proposições perdedoras, como visto com certificados de depósito de longo prazo comprados com base em previsões falhas de taxa de juros. Especuladores bem-sucedidos reagem ao que realmente acontece, em vez de basear movimentos no que supostamente acontecerá. Principais aprendizados. Descarte todas as previsões financeiras e econômicas, pois são baseadas em comportamento humano inerentemente imprevisível. Não se deixe influenciar por profetas que destacam seletivamente sucessos passados. Concentre-se na realidade consistente de que ninguém pode prever o futuro de forma confiável. Baseie suas decisões especulativas em eventos em tempo real e fatos observáveis, mantendo a flexibilidade para se adaptar. Exemplo prático. Em vez de comprar uma ação porque um analista conhecido prevê que ela disparará nos próximos 6 meses, uma previsão, você pesquisa a fundo uma empresa. Você decide comprar com base em seus lucros atuais fortes e posição de mercado, fatos observáveis. Se o desempenho da empresa falhar, você reage a essa nova realidade, em vez de se apegar à previsão original otimista do analista. O quinto axioma principal. Sobre padrões. O caos não é perigoso até começar a parecer ordenado. O mundo do dinheiro é fundamentalmente caótico e sem padrões. Padrões percebidos são ilusões efêmeras e perigosas. Pessoas inteligentes como o professor Irving Fisher foram aniquiladas ao acreditar que haviam encontrado padrões ordenados no mercado de ações. Fundos de arte e fundos mútuos, gerenciados por especialistas, frequentemente não têm um desempenho melhor do que o acaso, demonstrando a futilidade de buscar fórmulas. Consultores financeiros frequentemente vendem ilusões de ordem porque são confortáveis e atraentes, mas estes devem ser recebidos com ceticismo. A sorte é o fator individual mais poderoso no sucesso ou fracasso especulativo. Fórmulas que ignoram isso não devem ser confiadas. Cuidado com conselhos conflitantes de sábios que afirmam ter encontrado uma fórmula. Seus métodos diferentes, mas igualmente afirmados, destacam o papel do acaso. Principais aprendizados. Nunca presuma que a ordem ou padrões previsíveis existem nos mercados financeiros ou no comportamento humano. Eles são fundamentalmente caóticos.
Seja profundamente cético em relação a qualquer pessoa que venda uma fórmula ou sistema infalível para a criação de riqueza, pois a sorte é o fator dominante. Sua consciência do caos e sua capacidade de reagir rapidamente a ele são mais valiosas do que qualquer padrão ou previsão percebida. Exemplo prático. Você percebe que uma ação tem subido consistentemente toda segunda-feira no último mês. A ilusão do grafista pode tentá-lo a comprar pesadamente toda sexta-feira, esperando que esse padrão continue. No entanto, lembrando-se deste axioma, você entende que isso é provavelmente uma coincidência aleatória e não um indicador confiável. Você ainda pode negociar com base em outros fatores, mas não cairá na armadilha de acreditar em um padrão inexistente. Axioma menor V. Cuidado com a armadilha do historiador. A armadilha do historiador é a crença injustificada de que a história se repete de forma suficientemente confiável para apostar dinheiro nela. Embora a história possa se repetir às vezes, nunca é de uma forma consistentemente previsível para ganho financeiro. Analistas frequentemente coletam dados passados e esperam que circunstâncias semelhantes se repitam, acreditando erroneamente que prevêem resultados futuros. A história da jovem que perdeu dinheiro no comércio de moedas ao depender de padrões históricos da lira e do dólar ilustra essa armadilha. Os mercados fazem o que fazem e não fazem previsões. Discutir com eles com base em padrões passados é inútil. Principais aprendizados. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Nunca baseie suas decisões apenas na ideia de que eventos históricos se repetirão. Resista à tendência humana de encontrar ordem e causalidade em coincidências históricas aleatórias. Concentre-se nas realidades atuais do mercado, em vez de analogias históricas, ao fazer movimentos especulativos. Exemplo prático. Você percebe que, toda vez que a taxa de juros nacional caiu 0,5% no passado, o mercado imobiliário explodiu 6 meses depois. Você resiste à vontade de comprar imóveis imediatamente, entendendo que, embora uma correlação tenha existido no passado, ela não garante causalidade futura. Você avaliará a saúde atual do mercado imobiliário e outros fatores relevantes, em vez de seguir cegamente uma tendência histórica. Axioma menor sexto. Cuidado com a ilusão do grafista. Gráficos podem ser úteis para visualizar dados, mas perigosos se fizerem com que números desordenados pareçam sólidos e previsíveis. Grafistas acreditam que movimentos passados de preços, oscilações e flutuações podem prever preços futuros, mas o mercado de ações não tem padrões confiáveis e raramente se repete. As linhas dos gráficos podem ser manipuladas, por exemplo, comprimindo o tempo, omitindo anos ruins, para criar uma falsa impressão de tendências de alta consistentes. O perigo não é apenas ser enganado por outros, mas também se iludir ao ver tendências ordenadas, onde o caos impera. Nunca aposte em uma linha que pareça que vai subir para sempre. Principais aprendizados. Trate os gráficos com extremo ceticismo, reconhecendo sua capacidade inerente de criar uma ilusão de ordem a partir do caos. Concentre-se nos números subjacentes e nas razões fundamentais, em vez de ser hipnotizado por tendências visuais. Compreenda que os preços das ações e outros movimentos de mercado não são governados por padrões nítidos e repetíveis. Exemplo prático. Você está olhando para um gráfico do preço das ações de uma empresa que mostra uma ascensão constante ao longo de vários anos. Em vez de assumir que essa tendência continuará indefinidamente, você aprofunda-se nos relatórios financeiros da empresa, notícias recentes e perspectivas da indústria. Você identifica se a linha ascendente é suportada por fundamentos sólidos e atuais, ou se é meramente um artefato visual de um desempenho passado, potencialmente aleatório, mas bom. Axioma menor sétimo. Cuidado com as delusões de correlação e causalidade. A mente humana tende a inventar ligações de causa e efeito onde não existem, especialmente quando os eventos ocorrem em proximidade. Essa ilusão torna as pessoas vulneráveis, criando uma falsa sensação de compreensão e controle em situações caóticas. A maldição republicana do primeiro ano e o presságio do Super Bowl são exemplos de correlações observadas que provavelmente são devidas ao acaso, não à causalidade.
A menos que uma causa possa ser realmente observada em operação, todas as hipóteses causais devem ser consideradas com extremo ceticismo. Imaginar causas onde não existem pode levar a decisões falhas e a problemas financeiros. Principais aprendizados. Resista ao impulso psicológico de criar ligações causais entre eventos não relacionados ou correlacionados aleatoriamente. Presuma que as coincidências observadas são apenas isso, coincidências, a menos que haja evidência verificável e direta de causalidade. Mantenha uma visão clara do caos e evite deixar que um senso fabricado de ordem o leve a fazer apostas ruins. Exemplo prático. Você percebe que toda vez que usa suas meias da sorte, tem um dia de negociação lucrativo. A ilusão de causalidade pode levá-lo a acreditar que as meias são a razão do seu sucesso. No entanto, reconhecendo este axioma, você entende que isso é uma correlação nascida do acaso, e as meias não têm nenhum impacto real nos resultados do mercado. Você continua a usá-las se for divertido, mas não baseará suas decisões de negociação nelas. Axioma menor 8º. Cuidado com a falácia do jogador. A falácia do jogador é a ilusão de que se está em uma maré de sorte ou experimentando uma sequência de sorte que influenciará eventos aleatórios a seu favor. Essa falácia encoraja o excesso de confiança e a redução da prudência nas apostas, levando a perdas. As sequências de vitórias acontecem por acaso e são imprevisíveis em seu início ou duração. Elas não indicam um estado temporário de invencibilidade. As histórias de Charles Wells e Caroline Otero, que quebraram a banca em Monte Carlo, ilustram sequências de vitórias impressionantes, mas suas vidas posteriores mostram que não eram invencíveis. Essa falácia frequentemente leva especuladores a não parar enquanto estão na frente, resultando na perda de todos os ganhos. Principais aprendizados. Nunca confunda a boa sorte passada com uma maré de sorte pessoal ou invencibilidade. As sequências de vitórias são aleatórias e passageiras. Evite aumentar as apostas ou alterar sua estratégia com base na falsa crença de que você está em um dia de sorte. Discipline-se para sacar durante as sequências de vitórias, em vez de deixar a sensação inebriante de estar com sorte levar a perdas eventuais. Exemplo prático. Você teve algumas negociações bem-sucedidas consecutivas. A falácia do jogador pode fazer você sentir que não pode perder e tentá-lo a fazer uma negociação muito maior e menos pesquisada. Em vez disso, você mantém suas regras estabelecidas de gestão de risco e realização de lucros, reconhecendo que seu sucesso recente é devido a uma combinação de habilidade e acaso, não a um estado temporário de ser invencível. O 6º axioma principal. Sobre a mobilidade. Evite criar raízes. Elas impedem o movimento. Raízes referem-se não apenas à localização física, mas a um estado de espírito que impede a ação rápida e decisiva em assuntos financeiros. Axioma menor 9. Não se deixe prender em um empreendimento que está azedando por sentimentos como lealdade e nostalgia. O casal de Nova Jersey que não vendeu sua casa em declínio devido a apego emocional e percebida deslealdade ilustra essa armadilha. Da mesma forma, um engenheiro manteve ações sem valor de uma empresa por lealdade, mesmo sabendo de suas perspectivas sombrias. Nunca se apegue a coisas físicas ou empresas nas quais seu capital está investido. Os apegos diminuem a mobilidade. Axioma menor X. Nunca hesite em abandonar um empreendimento se algo mais atraente surgir. Isso se aplica a situações em que uma especulação se transforma em um hobby. Por exemplo, colecionar arte para investimento, mas ficar muito apegado para vender. Também se aplica a esperar por um retorno de um investimento estagnado quando surgem melhores oportunidades em outro lugar. A decisão de mudar de investimento deve ser baseada unicamente no que oferece a melhor promessa de um retorno rápido, desconsiderando custos irrecuperáveis ou arrependimento potencial. Principais aprendizados. Mantenha o desapego emocional de seus investimentos. A sentimentalidade, lealdade, nostalgia pode levar a manter posições perdedoras ou estagnadas. Priorize a liquidez do capital. Esteja sempre pronto para mover seu dinheiro de um empreendimento para outro se uma oportunidade mais promissora surgir, ou se a atual azedar. O propósito do seu dinheiro é crescer.
Ele não deve nada a você, e você não deve a ele sua perseverança se não estiver performando. Exemplo prático. Você possui ações de uma empresa de tecnologia a qual você é leal porque usa seus produtos há anos. O desempenho da empresa tem sido estagnado, e você identificou uma nova e inovadora empresa de biotecnologia que mostra um forte potencial de crescimento. Apesar de sua lealdade à primeira empresa, você vende suas ações e reinveste na empresa de biotecnologia, demonstrando mobilidade e uma abordagem sem raízes. O sétimo axioma principal. Sobre a intuição. Um pressentimento pode ser confiável se puder ser explicado. Existem 3 abordagens para pressentimentos: desprezo, confiança indiscriminada e uso discriminatório. Abordagem de Zurique. Um pressentimento não é misterioso. É uma conclusão baseada em informações armazenadas em sua mente não consciente que você sabe sem saber como sabe. Para confiar em um pressentimento, você deve primeiro verificar se existe uma biblioteca de dados suficiente em sua mente sobre esse tópico. Por exemplo, estudo extensivo, experiência no mundo real. Pressentimentos não baseados em uma base de conhecimento sólida são coisas vãs, semelhantes à atividade cerebral aleatória, e devem ser desconsiderados. Axioma menor X. Nunca confunda um pressentimento com uma esperança. É fácil acreditar que algo acontecerá quando você quer que aconteça, mas isso é esperança, não um pressentimento confiável. Seja altamente cético em relação a pressentimentos que prometem resultados desejados, mas mais inclinado a confiar em intuições que apontam para resultados que você não quer. Principais aprendizados. Trate os pressentimentos como ferramentas valiosas, mas não infalíveis. Sua confiabilidade deriva de seu conhecimento subjacente, muitas vezes inconsciente. A autoavaliação rigorosa é fundamental. Questione se sua intuição é realmente informada pela experiência e estudo, ou apenas um desejo. Seja particularmente cauteloso com pressentimentos que se alinham com seus desejos, pois a esperança pode facilmente se mascarar como intuição. Exemplo prático. Você tem acompanhado de perto o mercado de veículos elétricos por anos, lendo relatórios da indústria, analisando as finanças das empresas e até mesmo testando novos modelos. Um dia, você tem um forte pressentimento de que uma startup específica de veículos elétricos está prestes a fazer um avanço significativo. Você avalia criticamente esse pressentimento revisando mentalmente todos os dados que absorveu ao longo do tempo. Se você conseguir conectar logicamente seu pressentimento a observações e insights específicos, mesmo que não consiga articular cada pedaço de dado, você pode confiar nele. Se for apenas um bom sentimento vago, você o descarta como mera esperança. O 8º axioma principal. Sobre religião e ocultismo. É improvável que o plano de Deus para o universo inclua fazer você rico. Dinheiro e o sobrenatural, religião, crenças ocultas, são uma mistura explosiva e devem ser mantidos separados nas atividades especulativas. Confiar na intervenção divina ou em poderes sobrenaturais para obter riqueza leva a um estado perigosamente despreocupado e frequentemente à perda financeira. A história da Igreja do Ministro que comprou terras dadas por Deus que se revelaram um pântano ilustra as armadilhas de confiar na fé para decisões financeiras. Jesse Livermore, um famoso especulador, era assombrado pela ideia da clarividência, e sua dependência de supostos poderes ocultos pode ter contribuído para sua queda. Axioma menor 12. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. O verdadeiro teste de qualquer abordagem para ganhar dinheiro, incluindo as ocultas, é o sucesso consistente, não os acertos isolados de sorte. Astrólogos, leitores de tarô e outros praticantes do ocultismo não são, como grupo, mais ricos do que qualquer outra pessoa, indicando que seus métodos não funcionam consistentemente para a riqueza. Axioma menor 13. Uma superstição não precisa ser exorcizada. Pode ser desfrutada, desde que seja mantida em seu lugar. Superstições podem ser inofensivamente indulgidas em situações impermeáveis à análise racional, como escolher números de loteria. O prazer de Charlie Kellner em usar números de sonho para a loteria é um exemplo
de uma superstição mantida em seu lugar trivial e sem impacto. Principais aprendizados. Separe suas crenças espirituais ou supersticiosas de suas decisões financeiras. Nunca espere intervenção divina ou mística para enriquecê-lo. Seja altamente cético em relação a qualquer sistema ou pessoa que afirme ter insights sobrenaturais sobre os mercados financeiros. O sucesso consistente nessas áreas é puramente uma questão de sorte. Desfrute de superstições inofensivas como peculiaridades pessoais, mas nunca as deixe influenciar suas sérias estratégias financeiras. Exemplo prático. Você tem um amuleto da sorte que carrega para ter boa sorte em geral. Quando se trata de tomar decisões de investimento, você realiza pesquisas aprofundadas e aplica os outros axiomas. Você não consulta seu amuleto, nem acredita que ele influenciará o mercado de ações. No entanto, se você decidir comprar um bilhete de loteria, pode escolher números com base em uma sequência da sorte, entendendo que isso é puramente para se divertir e não tem relação com sua probabilidade real. O nono axioma principal. Sobre o otimismo e o pessimismo. O otimismo significa esperar o melhor, mas a confiança significa saber como lidar com o pior. Nunca faça um movimento se você é meramente otimista. O otimismo, embora geralmente visto como positivo, pode ser perigoso em empreendimentos monetários específicos, pois turva o julgamento. Jogadores profissionais são confiantes porque sabem como lidar com resultados ruins. Pessimismo construtivo. Ao contrário de amadores que ficam confusos com o otimismo perdem. O otimismo pode levar a empreendimentos sem saída, como ilustrado por Sam e Judy, que compraram terras remotas com base em promessas otimistas que nunca se materializaram. Jornalistas financeiros frequentemente citam mais otimistas, apesar de sua frequência de imprecisão, porque sua canção é mais doce e apela ao desejo humano por boas notícias. A confiança decorre da antecipação e preparação para o pior cenário, não apenas da esperança pelo melhor. Principais aprendizados. Distinga entre a esperança geral e o otimismo financeiro específico. Este último pode ser um passivo significativo. Cultive a confiança focando na gestão de riscos e nas estratégias de saída antes de entrar em qualquer especulação. Cuidado com o otimismo generalizado nas notícias e conselhos financeiros. Ele frequentemente reflete um viés psicológico em vez de uma realidade objetiva. Exemplo prático. Você está pensando em investir em um novo restaurante. Uma abordagem otimista seria pensar apenas em quão popular ele será. Uma abordagem confiante, de acordo com o axioma, envolve perguntar: qual é minha estratégia de saída se este restaurante falhar? Posso vender a propriedade? Quais são minhas responsabilidades legais? Quanto posso perder se as coisas derem completamente errado? Sua decisão de investir é então baseada em sua preparação para o pior, não apenas na esperança pelo melhor. O 10º axioma principal. Sobre o consenso. Desconsidere a opinião da maioria, pois provavelmente está errada. René Descartes, um bem-sucedido jogador especulador, defendia desconsiderar a opinião da maioria e verificar a verdade por si mesmo. Em sociedades democráticas, há uma forte tendência a aceitar opiniões da maioria sem crítica, o que pode ser custoso em assuntos financeiros. O preço de uma entidade especulativa tende a cair quando a maioria acredita que não vale a pena comprar, e sobe quando eles aclamam. O paradoxo: o melhor momento para comprar é muitas vezes quando a maioria diz não, e o melhor momento para vender é quando todos estão gritando "me dê". Os problemas da indústria automobilística no início dos anos 1980 mostraram como ignorar o pessimismo da maioria sobre ações como GM e Ford levou a ganhos significativos. Resistir à pressão da maioria é difícil, como demonstrado por experimentos de psicologia e pela experiência da esposa do autor com ações da Ford. Apostar cegamente contra a maioria, contrarianismo, também é uma armadilha. O pensamento independente é fundamental, quer você se alinhe ou se oponha à multidão. Principais aprendizados. Desafie o consenso. O que todo mundo sabe em finanças é frequentemente um caminho para resultados médios ou ruins. Desenvolva um julgamento independente e resista ao poderoso impulso psicológico de seguir a manada, especialmente quando os preços estão em extremos.
Compre quando os ativos estão impopulares e baratos, e venda quando são altamente desejados e caros, agindo contra o sentimento generalizado. Exemplo prático. Durante uma correção do mercado de ações, muitos veículos de notícias e comentaristas financeiros estão prevendo uma queda prolongada, e a maioria dos investidores está vendendo. Em vez de se juntar ao pânico, você pesquisa independentemente algumas empresas sólidas cujos preços das ações caíram significativamente, mas cujos fundamentos de longo prazo permanecem fortes. Você decide comprar, agindo contra o sentimento da maioria, porque sua própria análise sugere que são verdadeiras pechinchas. Axioma menor 14. Nunca siga modismos especulativos. Frequentemente, o melhor momento para comprar algo é quando ninguém mais o quer. Modismos especulativos, caracterizados por amplo interesse público e preços altos, são exatamente quando os especuladores recém-nascidos mergulham e compram. Corretores e provedores de serviços tendem a impulsionar o que está quente no momento, alinhando-se ao desejo público, em vez do valor objetivo. Quando os preços do ouro dispararam durante as crises econômicas, a demanda atingiu o pico, tornando um mau momento para comprar, mas muitos o fizeram. Estudo e pensamento independentes, em vez de contrarianismo automático, devem guiar as decisões sobre se deve se juntar ou se opor à maioria. O exemplo das ações da Chrysler ilustra que, embora comprar ativos indesejados possa valer a pena, ainda é uma aposta de alto risco e não uma estratégia automática. Principais aprendizados. Evite a tentação de modismos especulativos populares. Preços altos frequentemente indicam que a oportunidade já passou. Busque valor onde outros não estão procurando, mas sempre com pesquisa independente e uma compreensão clara dos riscos. Não siga cegamente ou se oponha à multidão. Deixe sua própria avaliação fundamentada guiar suas decisões. Exemplo prático. Um novo tipo de colecionável, por exemplo, uma marca específica de brinquedos antigos, se torna incrivelmente popular, com preços disparando devido ao hype da mídia. Todo mundo que você conhece está comprando, esperando revender para um lucro rápido. Em vez de se juntar ao modismo, você reconhece o entusiasmo, mas se abstém de comprar, entendendo que o pico de popularidade é frequentemente o pior momento para entrar. O 11º axioma principal. Sobre a teimosia. Se não valer a pena na primeira vez, esqueça. A perseverança, embora geralmente elogiada, pode ser prejudicial na especulação, levando à ruína financeira se aplicada a empreendimentos perdedores. A história da mulher obcecada em ganhar dinheiro com as ações da Sears Roebuck, apesar das perdas repetidas, exemplifica a teimosia e a perseguição a um investimento. É ilógico personificar um investimento e acreditar que ele lhe deve dinheiro. Tais respostas emocionais obscurecem o julgamento. Concentrar-se em um único empreendimento azedado, por exemplo, a perseguição a Sears, o cega para outras oportunidades mais promissoras. Axioma menor 15. Nunca tente salvar um investimento ruim fazendo preço médio. Fazer preço médio, comprar mais de um ativo em declínio para reduzir o custo médio, é uma armadilha sedutora que o engana a pensar que uma má situação é menos ruim, mas muitas vezes a piora. Isso encoraja a desconsiderar o terceiro axioma. Corte perdas rapidamente e impede a avaliação objetiva se o investimento ainda é fundamentalmente sólido. Principais aprendizados. Abandone rapidamente os empreendimentos perdedores. Não deixe que a teimosia, o ego ou o desejo de vindicação prendam seu capital. Evite a estratégia enganosa de fazer preço médio, que muitas vezes significa jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Sempre escolha investimentos com base em seus méritos atuais e promessas futuras, não em perdas passadas ou apegos emocionais. Exemplo prático. Você comprou ações de uma empresa a R$50 e elas caíram para R$25. Seu amigo sugere fazer preço médio comprando mais a R$25 para diminuir seu custo médio. Em vez disso, você aplica o axioma. Você se pergunta se compraria esta ação a R$25 hoje se não a possuísse. Se a resposta for não, porque as perspectivas da empresa genuinamente pioraram, você resiste à vontade de fazer preço médio. Em vez disso, vende suas ações originais, aceitando a perda e seguindo em frente. O 12º axioma principal.
Sóbrio planejamento. Planos de longo alcance geram a crença perigosa de que o futuro está sob controle. É importante nunca levar a sério seus próprios planos de longo alcance ou de outras pessoas. Planos de longo alcance criam uma falsa sensação de controle sobre um futuro inerentemente imprevisível, como a história de George e Martha, cujo meticuloso plano de aposentadoria foi descarrilado por mudanças econômicas imprevistas e infortúnios pessoais. O futuro, além de um curto prazo, por exemplo, um mês, é nublado quase à opacidade e totalmente incognoscível. Especialistas financeiros que vendem planos de longo alcance frequentemente os baseiam na extensão de tendências atuais, ignorando a certeza de reviravoltas imprevisíveis, guerras e colapsos. Em vez de planos de longo alcance, mantenha a mobilidade e reaja aos eventos à medida que eles se desenrolam no presente, aproveitando oportunidades e evitando perigos rapidamente. O único plano financeiro de longo alcance necessário é a intenção de enriquecer. O como é incognoscível e surgirá através da adaptação dinâmica. Axioma menor 16. Fuja de investimentos de longo prazo. Investimentos de longo prazo, embora aparentemente seguros e convenientes, podem levar a perdas significativas devido a mudanças imprevistas do mercado, como visto com Paula W. e suas ações da Ford. Eles atendem à preguiça e desencorajam a gestão ativa e a reavaliação. Sempre reavalie os investimentos com frequência, por exemplo, a cada 3 meses, e esteja disposto a sair se as condições mudarem ou se surgirem melhores oportunidades. Cuidado com planos de investimento mensais atraentes ou seguros de vida inteira, que o enraizam em compromisso de longo prazo que podem não o servir bem em um futuro imprevisível. Principais aprendizados. Rejeite a ilusão de controle oferecida por planos financeiros de longo alcance. O futuro é inerentemente imprevisível. Priorize a agilidade e a adaptabilidade em sua estratégia financeira, reagindo às circunstâncias presentes em vez de previsões rígidas de longo prazo. Evite amarrar seu capital em investimentos de longo prazo que limitam sua capacidade de responder a mudanças imprevistas e novas oportunidades. Exemplo prático. Em vez de estabelecer um plano rígido de 20 anos para economizar uma quantia específica para a aposentadoria em um tipo particular de ativo, você adota uma abordagem flexível. Você revisa regularmente seus investimentos a cada poucos meses. Se o mercado mudar drasticamente, ou novos setores se tornarem altamente promissores, você ajusta seu portfólio para capitalizar oportunidades atuais ou mitigar riscos emergentes, em vez de se ater a um plano predeterminado e desatualizado. Ideia principal do livro. Os axiomas de Zurique fundamentalmente mudam o paradigma da criação de riqueza da segurança para o risco calculado. Ele afirma que um ganho financeiro significativo só é alcançável abraçando a incerteza inerente dos mercados e do comportamento humano. A filosofia central defende o desapego emocional, a tomada de decisão rápida e um ceticismo crítico em relação à sabedoria convencional e às previsões. Ao aprender a aceitar a preocupação, assumir riscos significativos, cortar perdas rapidamente e resistir às ilusões de ordem ou planos fixos, os indivíduos podem navegar em paisagens financeiras caóticas, transformando o risco em aventura, em última análise, alcançando verdadeira riqueza e liberdade. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.